Oi, gente, boa tarde. Eu nem sei se fala boa tarde, né, Dani? Porque é boa noite. Nós Boa estamos ao tarde, vivo boa no noite. Instagram, né? Pode ser que a pessoa está assistindo de manhã, de tarde, de noite, não seja... Sintam-se Seja bem- cumprimentados, né? E Cumprimentados. sejam bem-vindos ao podcast Comunica aí, mais um episódio incrível aqui. Mas é assim mesmo, né, Daniel? A gente sempre pede licença também para poder deixar a gente entrar na sua casa, fazer parte da sua tarde, ou da sua noite, ou da sua manhã, ou da sua madrugada. Mas deixa a gente entrar. Vamos trazer hoje um pouquinho de história. E eu vou te falar, história que vai impactar a vida de muitas pessoas aqui no estado, né, Dani? Muito, vai impactar muito, desde o iniciozinho mesmo. A gente não pode entregar agora, mas a gente vai chegar lá. Não vou ficar entregando muito spoiler pra vocês, não. Mas, primeiramente, eu queria, Daniel, seja bem-vindo também, né, a esse episódio pra você. Mas a gente queria apresentar um pouquinho do nosso salgadinho, que delícia, porque não poderia faltar aqui na nossa bancada, na nossa mesa, e principalmente para receber esse convidado de honra hoje. Então, assim, a gente sempre escolhe aqueles salgadinhos de qualidade, né, Daniel? Crocante, macio por dentro. Exatamente. Delicioso. E é tudo isso que a gente quer que faça parte da sua festa. Então já acione aí os salgadinhos, que delícia. Aproveita que você está assistindo a gente aí, bateu aquela fome, já aciona eles aí no iFood, no aplicativo. Eu vou querer. E também no Tô no Lucro, e eles também têm entrega própria, gente. Então já aproveita, vai acionar aí os salgadinhos, que delícia. Peça o seu, pra você não passar esse gostinho com água na boca. A gente vai estar comendo aqui e você não vai ficar fora dessa, né? Vou até Já fazer pede já aí. a honra, já iniciar já o programa daquele aí. jeito. Aproveitando os salgadinhos, que delícia. E, gente, eu também não poderia deixar de falar dessa outra parceria maravilhosa que tem cuidado aqui, Daniel, dos meus cabelos, né? E tem rendido elogios aqui. Perdão aqui com a boca cheia. Tá linda. Muito obrigada. Você tá linda. Mas é isso mesmo, eu gostaria de agradecer a parceria da Fabiane Freire, estúdio e salão de beleza, que fica localizada ali no distrito de Luzimangues, que tem cuidado, é claro, da minha aparência, como ela sempre diz, do meu manto. Então já aproveita também, ó, Fabiana, um beijo, muito obrigada por essa nossa parceria de milhões. E vamos seguir agora e falar do nosso grande amigo. Exatamente, do Conecta Palmas, Palmas, é isso aí. Mas saiu Conecta Palmas do nosso amigo Dorivan Simplício, que sempre está aí fazendo aquelas conexões com pessoas e histórias, né, Dani? É verdade. E aí a gente tem um outro projeto que a gente não pode revelar ainda. Mas que breve... Breve vai estar aí no ar. É isso aí. Então vamos seguir? Vamos pro que interessa? Pra história, aquela história boa, porque história boa... É história compartilhada. Exatamente. Então, vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado pioneiro. Eu não vou me ousar dizer só na capital, não, Daniel. No estado do Tocantins. Eita! Ele é um primeiro vereador do distrito de Luzimangues. Dei bastante mesmo? spoiler, né? E além disso, Daniel, se tem um cara que tem história para compartilhar, história boa, é esse convidado. Ele é vereador, mas hoje eu vou deixar ele se sentir em casa. Eu vou chamar ele, do senhor João Justino. Seja muito bem-vindo ao podcast Comunica aí. Eu que agradeço, boa tarde a todos os nossos luzimanguenses, nosso portuense, nosso estado de Tocantins. Obrigado pelo convite. Eu quero só agradecer que hoje, para mim, é um orgulho estar aqui, né? Graças a Deus também inteirando aí 57 anos. Ele já entregou. A gente não queria entregar agora, mas ele já entregou. Então, vou iniciar dessa forma e agradeço aí o convite, né? E estamos à disposição. E pra gente é uma honra ter o senhor aqui, porque ontem, gente, pra quem não sabe, nós tivemos essa oportunidade de sentar com o João Justino, né? Ter um bate-papo muito gostoso, porque assim, a gente conhecia muito de ouvir falar a história do senhor, né? Muitas pessoas ali no distrito de Luzimangues, pra quem não sabe, gente, nós somos moradores de lá também, e as pessoas, a gente andava nas ruas e as pessoas comentavam muito da história do senhor, que o senhor tem, que faz parte ali do crescimento do distrito de Luzimangues, é pioneiro, e a gente gosta dessas histórias, né, Daniel? De pessoas que fizeram parte da criação, do crescimento do distrito de Luzimangues. E é por isso que a gente trouxe o senhor aqui, e eu vou dar as honras para o Daniel para poder abrir esse podcast. Então vamos começar do início. Da onde que veio o João Justino? Porque quando ele fala dele, ele fala na terceira pessoa, né? É verdade. Dá um voto de confiança pro João Justino. É isso aí. Da onde que veio o João Justino? Filho de quem? Família? Quantos irmãos? Fala pra gente assim um pouquinho. Eu entendo que a história ela é muito grande,
mas o senhor é filho de quem? Veio da onde? De qual cidade? Quando chegou aqui no estado do Tocantins? Olha, Daniel, eu sou filho do Geraldo Justino da Silva e da Angelina Pereira da Silva, sou o filho mais velho dele, né? Nós somos 7 irmãos, 2 falecidos, né? Que é a minha irmã que chama Vilma e o senhor Simvaldo. E minha naturalidade, a gente veio do estado de Goiás, lá da cidade de Porangatu, sou nato de Porangatu, e a gente veio em direção ao Tocantins, na verdade, norte de Goiás ainda, né? Naquela época, a gente veio para cá. Então, estamos aí, minha família é essa, sou pai de 3 filhos, né? Que é o Fernando, o Leandro, a Thaís, tem minha netinha que é a Larissa, tem minha nora que é Eduardo, que está aqui presente, a Daiane, meu genro, o Edson, né? Edson Ferreira, e a esposa, a dona Vilaci, Mota Vieira da Silva, também lá do estado de Goiás, e viemos para cá. Na época ainda era Goiás, ainda meu pai comprou uma propriedade aqui, não tinha ainda Luz e Mangues, ainda era norte de Goiás, né? Isso foi em setembro de 88. Aí. E logo em seguida, ali, em outubro, criou o estado, né? Meu pai mudou para cá em novembro, sou de lá dia 24 de novembro de 88. E eu fiquei para trás ainda terminando uns estudos, ali, umas provas que tinha no final do ano. Em janeiro de 89 a gente veio para cá e estamos aí nessa luta até hoje, né? Agora, João Justino, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, o senhor falou que ainda nem era norte ainda do Goiás, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito de como que era o cotidiano quando vocês chegaram aqui, porque era tudo, era estrada de chão, era barro, não tinha muitas pessoas, muitos habitantes aqui no estado, né? Principalmente assim na capital, no distrito, não tinha. E como que era esse cotidiano quando vocês chegaram aqui? E qual era a visão também, né, que eles tinham quando chegou aqui? Como é que visionou isso mais para frente, né? Na verdade, a gente veio procurar-se uma propriedade naquela época, né? E a gente teve informação que aqui falava norte de Goiás, na região de Paraíso, né? O povo dizia aqui que era Paraíso. E a gente acabou comprando essa propriedade. E, na verdade, a dificuldade era muito grande. Você, para ver um carro aqui, você tinha que fretar em Paraíso, para vir aqui, para... Você ir em Paraíso, eu tinha que rodar ali 15, 20 quilômetros para poder buscar. O povo falava, uma gaizeira, né? Então, meu pai subia nessa caminhoneta, ia nessa caminhoneta cedo, ia lá em Paraíso fazer sua compra e que vinha, só chegava à noite, porque essa caminhoneta fazia linha, antigamente falava linha. E assim foi a nossa vida. Ali, depois, meu pai procurou um senhor lá, o senhor de Edilberto, que até já é falecido. Ele fez assim, uma linha mais próximo de casa. E depois veio a empresa que hoje é Tocantins, naquela época era Carvalho, ela vinha pelas estradas de chão, um dia dava para chegar no ponto, outro dia quebrava, atolava nas estradas, dali ela voltava, no outro dia fazia outro desvio e chegava até no final. Então, foi essa luta até um bom tempo, né? Sim. Isso a gente lutou muito, essa dificuldade foi muito grande aqui dentro. E o senhor já veio do estado do Goiás casado para o Tocantins ou não? Eu vim deixar a noiva lá e vim, depois eu fui lá buscar, né? Tá certo. E eu queria que o senhor contasse também um pouquinho dessa história do senhor que o senhor teve com ela, né? O senhor deixou ela lá, casou, depois voltou aqui para o estado do Tocantins. E vocês viam essa prospecção assim, de grandeza aqui no estado? A gente via porque logo em seguida que a gente chegou aqui, quando a gente estava lá, antes de mudar, na criação do estado, lá a gente localizou, falou, a nossa propriedade vai ficar muito próximo da capital provisória, que era Miracema, né? E logo em seguida a gente veio, aí no 89 já começou a sobrevoar avião e helicóptero, a gente morava meio próximo do Canela naquela época, né? Sim. O ex-governador, que Deus tem ele em bom lugar pelo trabalho que ele prestou ao Estado, né? Ele chegou, pousou, Siqueira, né? Siqueira Campos, ele pousou-se ali no Canela e disse para aquela comunidade que a capital ia ser aqui. O povo ficou assim muito assombrado, mas ele disse, a capital vai ser aqui. Então, Caramba. Com isso, a gente viu uma expectativa muito grande de vida, né? Assim, a capital chegou mais para próximo da nossa propriedade, né? E aí a gente ficou muito entusiasmado. E com isso, isso foi início de 89. A pedra fundamental foi dia 20 de maio de 89. E eu casei 3 de junho do ano de 89, né?
Agora, João, o senhor acompanhou tudo do início, né? E aí o senhor falou que teve aquele povoado do Canela. E aí eu queria que o senhor falasse, existia só esse povoado ou existia outros ali próximos? À época só existia o Canela, né? Aí em seguida veio o governador Moisés Avelino, já em 91. Ele construiu essa estrada que ia até Paraíso. E teve a balsa, né, que transitava para cá, e ali começou-se o Porto da Balsa. Um chamava Vila da Balsa, outro chamava Porto da Balsa, e logo para cima tinha a Praia da Graciosa, né? Então começou-se um movimento no Porto da Balsa. Aí começou ali o escritório, a empresa começou a construir alojamento, começou a construir casa, e aí começou a chegar um pessoal, colocar um barzinho, um botequinho, um restaurante, outro colocar uma oficinazinha, e começou-se bem no barranco do rio mesmo. Sim. E logo em seguida, no trevo que ia para a Graciosa, começou, um amigo lá colocou um bar. Dali começou uma cidadezinha que a gente chamava Porto da Balsa. E à época o governador Moisés Avelino, ele construiu o Colégio Beira Rio e mais 12 casas populares, que uma delas meu pai ganhou. Olha isso. Ele deu material, a pessoa entraria com a mão de obra, ele daria o pedreiro, a pessoa entrava como ajudante. E aí começou-se a vila. A gente chamava Vila da Balsa, né? Outro chamava Porto da Balsa. E por aí começou-se a sede do Distrito Luz e Mangue, que está essa potência hoje, né? Caramba. É história, né, Daniel? Ele presenciou tudo. Mas aí, por que Luz e Mangues? Da onde que veio esse nome? O senhor participou dessa criação toda? A gente conheceu o ex-deputado Fábio Martins, prefeito em 93, né? E aí a gente começou a procurar ele. Naquela época, o governo do estado, que era Avelino, ele deixou uns postos de energia e terminou o governo e ele não conseguiu colocar energia. A gente procurou ele, ele mandou um motor e a gente colocou a energia na cidade, no local. E com isso ele viu assim, vamos criar um distrito Luz e Mangues. Na região chamava Mangues, né? Porque por causa do rio Mangues, né? Tem um rio que chama Mangues. E aí ele criou-se uma lei lá na Câmara, me foge a memória, parece que é 1554 a lei, que criou-se o distrito da região do Mangues. Sim. Aí, em seguida, ele criou-se outra lei criando um distrito chamado Luz e Mangue. O que acontece? Tem a professora Maria de Mello, que a gente também homenageou ela, o colégio, né? Maria de Mello. Ela fez a junção. Nós temos um rio Santa Luzia que divide o município de Porto com Miracema, e tem o rio Mangues, que também aqui, vamos dizer que fosse o município hoje de Luz e Mangue, seria a divisa de Luz e Mangue com Porto. E ela conseguiu fazer essa junção, deu o nome de Luz e Mangues. De Luz e Mangues. Muito inteligente, ela conseguiu fazer isso. Gente. Então criou-se aí o distrito Luz e Mangues. E naquela época, para criar o distrito, tinha que ter uma seção. E eu fui a primeira pessoa a transferir meu título do Canela para o Luz e Mangues, já no intuito da gente ver o crescimento do Luz e Mangues. Toda a gente aportou nisso e vem sonhando aí com esse ali crescimento. O senhor ainda era um eleitor, participava da criação, mas não tinha ainda um cargo político, não era um político ainda, né? Daniel, na verdade, assim, eu nunca sonhava, naquela época nunca sonhei que assim, de político, gostava muito de ajudar, né? Eu nunca tive cargo político, né? Nem funcionário público nunca tinha sido, Então ajudava muito. E a gente já, assim, vamos criar um distrito Luz e Mangues. Luz e Mangues vai ser o município, apesar de não ter sido ainda, mas naquela época, lá em 93, a gente já tinha essa visão, tem essa visão ainda, né? Na verdade, que não foi criado o município ainda, né? Então, assim, naquela época a gente já tinha tinha essa visão e tem como até hoje, né? Caramba. É história para dar. Naquela época precisava ter no mínimo 50 eleitores para poder se tornar um distrito. Para criar-se a primeira urna, né? E aí a gente saiu, o finado pastor Edivaldo, o senhor Valdeci, que foi senhor Valdeci, e eu saí nos fazendeiros pedindo para que eles transferissem o título, para a gente criasse a primeira sessão, para que o prefeito criasse o distrito Luz e Mangues. Graças a Deus a gente conseguiu isso. E o senhor sempre esteve à frente dessas causas, Sempre eu estive pelo meio, sempre na frente.
E o discutir. que mais o senhor chegou a fazer? Porque, assim, como o senhor estava à frente, o senhor acompanhou a dor, né, das pessoas, das dificuldades, de quem chegava e acreditava, tinha esse mesmo pensamento que o senhor tinha, né, que Luz e Mangues fosse essa potência que é hoje, mas que lá naquela época, quando o povo fala muito assim, comi muita areia, comi muito barro ainda, que desde a época da criação, né? Então, assim, qual o senhor acompanhando a dificuldade dessas pessoas, qual foi a maior de todas elas que as pessoas passavam? E o senhor estando à frente, o que o senhor conseguiu fazer para poder acrescentar? Rosa, assim, eu fui muito transparente com minhas coisas. Aquilo que eu sempre falo, as pessoas sempre têm um respeito, tem assim, o João Justino falou, vai acontecer, né? A gente sempre foi muito transparente com as pessoas. Então, a gente sempre passava isso para eles, que aquilo tinha que, assim, era o caminho nosso, era aquilo. Nós ter o ganho das 12 casas, a primeira casa, o governo criou o colégio, criou-se construiu um posto de saúde, veio um telefone público, um orelhão, e assim, então o povo confiava muito na gente. E assim, a gente foi criando essa credibilidade, o povo, não, o João Justino está indo, nós vamos junto também. Então, foi mais ou menos assim, um pouco da história, né? As pessoas já viam o senhor como líder, né? Já vim como líder. Naquela região tinha muitas pessoas muito, as pessoas mais antigas, que tinham as palavras dele, falaram, não, vamos junto e então pode contar com a gente. Então, né? acho que a maior dificuldade, além da logística e tudo mais, era conscientizar o povo de que precisavam se unir para ali ter um distrito, ter melhor qualidade de vida, né? Eu acho que era mais nessa conscientização, né? A maior dificuldade, né? A gente sempre trabalhou essa conscientização deles, né? Até hoje a gente trabalha aí, gente, vamos transferir o título para cá porque nós precisamos de mais Paulos e Mangues. Sim. Vamos transferir o título para cá porque nós precisamos de fortalecer a nossa região. E assim as pessoas que têm chegado sempre têm procurado a gente, sempre têm acompanhado a gente nas decisões e nas procuras, quem tem mostrado para eles, né, o caminho, eles sempre têm procurado isso e as coisas sempre têm fortalecido muito isso aí. Legal. E eu até queria perguntar uma coisa, porque assim, o senhor acompanhou tudo, né, praticamente. E naquela época, qual que eram as principais atividades econômicas que havia ali no início? Né? Porque o senhor presenciou, era pesca, porque aqui tem muito lago, né? As pessoas viviam disso, de plantação? Como que elas sobreviviam aqui num estado tão novo? O senhor até falou de um mar, né? Então já era um movimento de um comércio, né? Mas... A época, assim, na época não era lago, era rio Tocantins. Na época tinha muito isso para chamar de vazante. Eu tinha um tratorzinho, trabalhava nesse trator, minha função na época, meu trabalho era isso, né? De trabalhar no trator e fazia esse serviço de gradagem para eles. Eles plantavam e vendiam na feira, né? Geralmente Luz e Mangues tem muito feirante, né? Tem muito feirante e outro trabalho dele, outra sobrevivência era o emprego do Porto da Balsa, que gerava muito emprego. Na época do verão era a Praia da Graciosa, então assim, sempre teve esse movimento, mas o forte dele mesmo era plantar na beira do rio, né? Plantava sua roça, plantava suas vazantes, plantava suas hortas, né? E plantava e vendia. Então lá, mais ou menos, a atividade deles era essa. Era mais essa questão da feira mesmo. Né? Sim, era parte da... O Luz Mangues sempre foi, assim, um produtor, né? O gado, a plantio, né? Pessoal muito voltada para a agricultura. Isso. E aí, beleza, aí a gente está falando do João Justino, morador ativo, né? Desde um líder, né? Podemos dizer assim, um líder. Como que o João Justino, ele ingressou na política? Queria ser político ou não tem alternativa? Para me brigar pelo povo tem que ser pelos meios político, né? A primeira necessidade foi assim, a gente sempre apoiava político de Porto, o vereador de Porto, o de Palmas, né? E com a inundação do lago, a gente criou-se uma associação e eu fui o primeiro presidente dessa associação. E ali começou um debate com a empresa Investico, né, na época. E ali começou assim, um trabalho assim, mais que político, né? Sim. Vamos negociar dessa forma. Eu peitava a empresa aqui,
os que me acompanhou, graças a Deus, até que saiu mais melhor do que aquele que negociou individual. E aí começou a ser assim, entrar o João Justino para dentro do meio que político, ajudava muitos outros, mas não, eu nunca tive a pretensão de ser político, né? Eu gostava de ajudar e tudo, e aí começou-se esse intuito em mim, assim, de começar, né? E aí, quando foi no ano de 2000, eu chamei uns companheiros lá para que lançasse um candidato a vereador. Aí o grupo entendeu que não tinha eleitor era pouco, não tinha dinheiro. Falei para ele, é melhor ser candidato do que ser cabo eleitoral. Mas o grupo não entendeu, não quis, então eu fiquei quieto. Na próxima eleição de 2004, eu cheguei nele e falei assim, agora eu vou ser candidato. Me apoiam? Apoio, pode enfrentar que eu apoio. Luzimang tinha 377 eleitores. Cara. Naquela época, quando foi 5 de maio de 2004, eu tinha lá em Luzimang 777 eleitores. Então, eu fiz 400 títulos. Caraca! E aí, eu enfrentei uma eleição em 2004. Aí, na época, era para sair só eu candidato, mas aí teve 2 mulheres lá que entendeu de ser candidato. Aí, tem um amigo lá que pagou um rapaz fazer a forma de um plebiscito, em quem votaria naquela época, né? Sim. Ele pegou o nome de 12 pessoas e o rapaz que foi para a rua entrevistou 400 pessoas. Das 400 eu tive 81% do eleitorado, daqueles 400 eu tive 125 votos, enquanto os outros, nós era 13 candidatos naquela pesquisa, vamos dizer assim, né? E o intuito, quem ganhasse aquela pesquisa era o candidato e os demais iam apoiar, porque o Luzimang precisava, tinha necessidade de já ter o candidato, né? De já ter um vereador dali. Mas com as 2 mulheres ter sido candidato, eu acabei perdendo a eleição. Eu tive 360 votos, dos 700 e poucos eleitores que tinha lá. Uma tirou 32, a outra tirou 180. Então o desfalque foi grande, né? Ainda tem Dividiu, né? Ainda tem aqueles que não pôde ir, não foi votar, né? Sim. E aí foi onde a gente começou a entrar na política. Então, o senhor tentou iniciar ali alguma coisa em 2000, como o senhor estava pelo grupo, o grupo falou que não, aí o senhor, ok. Eu me recuei. Em 4 anos o senhor veio trabalhando e falou assim, estou pronto, e o grupo foi com o senhor. O grupo foi comigo. Mas mesmo assim, essa eleição, então, o senhor não... Eu não ganhei, fiquei no meu partido, eu fiquei como primeiro suplente, né? Se as mulheres não saem candidatas, eu tinha ganhado a eleição, eu perdi por 65 votos naquela época, né? E elas 2 tirou, me foge de memória, 210 votos. Naquele tempo, talvez eu tiraria os 210 votos ou uns 150 votos, né? Sim. Mas acabei perdendo a eleição. Aí 2004, depois 2000 e... Aí veio a eleição de 2008, só que nesse intervalo eu apoiei na época o prefeito Paulo Mourão, né? E ele ganhou a eleição, aí ele criou-se um cargo lá no Luzimang que chamava Superintendência Regional de Luzimangues. E aí eu fui ser o primeiro superintendente do distrito de Luzimangues. Já começa aí primeiro. Começa antes assim, de ser o primeiro vereador, né? Aí quer dizer assim, a minha história começou com o primeiro presidente de associação. Presidente, Depois eu fui o primeiro superintendente, né? Assim, por decreto, de salário, tudo. Eu fui o primeiro. Teve outros que me antecedeu, mas assim, que divulgou, que teve assim, um ato mesmo assim de fazer isso, foi o primeiro, né? Legal. E o senhor, como superintendente, o senhor conseguia ir fazer alguma coisa em prol da população ou era muito limitado? Eu acho que na época até que eu trabalhei muito. Eu consegui trazer para Luzimang, junto com o prefeito e o deputado Fábio Martins, que era um grande parceiro que eu tinha da política, né? Que vamos dizer, meu padrinho político. Eu tenho uma grande admiração por ele até hoje, né? E na época eu consegui trazer a primeira ambulância para dentro do distrito de Luzimang, que foi trazida por mim. Caramba. Primeira Kombi ou van que rodou dentro do distrito de Luzimang pelo município de Porto Nacional foi trazida por mim. O posto de saúde do distrito de Luzimang era comandado por Palmas, a gente assumiu ela em setembro de 2005. Nós criamos a nossa equipe, contratamos a nossa equipe. Não tinha nem um postinho de saúde? Tinha um posto de saúde, mas era administrado por Palmas, né? Uhum. Então tudo lá era Palmas que tomava de conta. E para estar na realidade do dia a dia aqui, precisava de alguém administrando aqui, né?
Tinha que ter, aí na época a gente pensou assim, Raul, prefeito de Palma do PT, Paulo Mourão, PT também do prefeito de Porto, vai dar mais certo do que os outros, né? E pior que ficou mais diferente, né? Aí o Paulo, muito dinâmico, muito corajoso, ele falou, eu vou assumir Luz e Mangues. Me colocou como superintendente, falou, João Justino, vamos tomar de conta de Luz e Mangues. Pode montar a tua equipe do posto de saúde, contrata médico, arruma médico, você tem carta branca para fazer isso. E assim a gente fez. Um primeiro postinho administrado, né? Vamos Então, se dizer, assim, né? E aí hoje está lá o que é aquele da região norte, que é Luz e Mangues velho ali que o povo fala, né? A escola Eulina Braga era só um barracãozinho lá mesmo, que estava quase fechado, a gente abriu ela, tinha um posto artesiano lá que estavam 8 anos lá furado, nunca tinha funcionado, nós em 3 meses a gente colocou padrão, colocou rede de água na comunidade, e assim as coisas foram acontecendo. Isso tudo no período que o senhor estava como superintendente. Superintendente. Caramba, Puxa uma grande obra para dentro do Luz e Mangues, que é a ETA, que é o Centro de Tratamento de Água e o Centro de Tratamento de Esgoto, né? Foi uma obra de mais de 5 milhões de reais naquele tempo. Caramba. Então tá lá, hoje o povo não vê porque está debaixo do chão. Mas está lá, foi construída. E naquele tempo a gente discutiu com o prefeito e falou assim, isso aqui é obra para 30 mil pessoas. Então a gente já tinha essa visão que o Luz e Mangues seria esse potencial. E aí, nesse outro período que o senhor... Aí, 2008, o senhor mesmo como superintendente, o senhor conseguiu trazer muitos benefícios para o distrito de Luz e Mangues, né? Conseguiu acrescentar no crescimento. Mas aí, em 2008, o senhor não quis desistir, falou, vou parar por aqui, eu vou continuar, vou tentar mais uma vez. E na verdade, aí, com esse cargo que o prefeito me deu... na verdade, também tem uma escola, Eulina Braga, iniciou-se quando o Paulo Mourão foi candidato, né? Eu trouxe 27 banheiro popular, eles estão lá, muita gente ainda usa ele até hoje, está lá para todo mundo, quem quiser ver, a gente mostra, né? E com esse trabalho, assim, a parte social a gente fez demais, aqui não tinha pessoal que recebia Bolsa Família, então a gente fez um trabalho muito grande para que isso viesse a acontecer. E com isso eu me animei mais ainda. Falei, agora eu estou preparado para me ganhar a eleição, né? Aí eu fui candidato a vereador de novo, 2008, né? Sim. Fui superintendente de Luz e Mangues até 30 de abril de 2008. Me descompatibilizei para me ser candidato, né? E aí eu fui candidato. E como foi a receptividade das pessoas quando o senhor falou, não desistir, eu vou querer ser mais uma vez, vou tentar mais uma vez ser vereador, e como que as pessoas recebiam isso? Para mim foi muito, assim, eu recebi assim com muito elogio, porque eu saí de 360 votos para 613 votos, então eu acredito que o acolhimento foi muito grande, né? Sim. Que praticamente quase que eu dobrei minha votação, né? Então, o trabalho que o senhor estava exercendo estava funcionando, né? Eu acredito que o povo recebeu porque você vê ali não tinha uma ambulância, né? E eu mesmo é que dirigia a ambulância, eu dirigi a ambulância por 3 anos. Caramba! Eu era superintendente e não tinha salário do motorista da ambulância, né? E aquilo ela ficava na porta de casa e me ligava 1 hora, 2 horas, 3 horas, feriado, Natal, Carnaval, Semana Santa, e eu estava pronto para atender a minha comunidade. Nunca deixei, levava para o hospital, ligava 2 horas, eu buscava. A mulher estava para ganhar menino, eu corria, levava, e meio de mulher parei de ganhar o menino dentro do carro. E sempre, caramba! Sempre ofício aqui. Servindo mesmo o povo. Sempre eu servi minha comunidade do Distrito de Luz e Mangues. E sempre com a prospecção de crescimento e de ajudar literalmente a população. Isso é bacana de se ver, porque não é qualquer pessoa, né, que tem essa disponibilidade, né, esse amor literalmente, porque hoje para você ser um político, né, você ser um candidato, ou ser um vereador, você tem que amar as pessoas, você tem que amar a causa, e o senhor literalmente amou o distrito de Luz e Mangues, e o senhor via esse crescimento, né, Daniel? E aí o senhor tentou, venceu. E aí, como que foi esse período, esse mandato, esses 4 anos? Não, ele não tinha falado ainda que venceu, ele venceu em 2008? Venceu, foi o dobro de votação. Venceu, Aí eu me tornei o primeiro vereador do distrito de Luz e Mangues, né? Oh. Aí foi uma outra luta, um trabalho diferenciado, mas assim, eu, graças a Deus, sempre que eu falei no início, sempre fui muito cauteloso com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai fazer, com aquilo que a gente vai trabalhar. Nunca fui muito de estar prometendo as coisas em cima de palanque, nunca prometi nada em cima de palanque. E, graças a Deus, o povo sempre falou, o João Justino não falou, mas vai fazer isso.
o João Justino falou, ele vai fazer isso. Então, assim, eu sou muito cauteloso com aquilo que a gente vai fazer. Mas no finalzinho eu vou te falar o porquê, que assim, eu acho muito difícil, porque o meio político, assim, ele tem um pouquinho, assim, de um deslize, né? Às vezes não é porque a pessoa não quer. Às vezes se compromete uma coisa aqui, e às vezes não dá certo lá no ministério, não dá certo na secretaria, não dá certo na assembleia. Então eu fui muito assim, nunca fui muito de estar prometendo coisa que eu vejo que não dá conta. Às vezes eu trabalho muito um projeto para que na hora que eu venho falar ele está praticamente na hora já de se lançar ou já de entregar à comunidade, né? Para não criar aquela expectativa Eu não no vou criar povo, para não né? criar uma expectativa que amanhã ela pode não dar certo, Sim. né? Eu tenho muita preocupação com isso, falar uma coisa que não vai dar certo. Mas vamos deixar até claro aqui, para quem está assistindo, que o senhor estava explicando, né, que o senhor foi o primeiro vereador de Luzimangues, mas os outros que participaram da campanha, né, porque teve, né, as duas mulheres, o senhor concorreu, foi com duas mulheres, mas elas não era considerado uma eleição, tipo, perante a lei? Como é que funciona isso? Foi eleição normal, só que assim, ela tirou muito pouco voto, né? Como qualquer outro candidato que às vezes candidata hoje e não tem um êxito, né? Tirou muito voto, né? Ah, tá. É porque, querendo ou não, sempre está vinculado a Porto, né? Ah, então... A gente fala de um todo, né? De um todo. Então, assim, você vê que eu tirei 360 votos e uma tirou 32 votos, a outra tirou 180 votos. Ah, sim. Entendeu? Então ela acabou não ganhando a eleição. Como também era de outro partido, de outro candidato a prefeito, o prefeito também não tinha que dar, não deu o que me passou para mim, né? Me deu o cargo de superintendente, né? Então, bastante tempo também para poder fazer um vereador ali no distrito, né? Então foi sim, uma eleição bastante disputada, né? Então por isso que elas não foram. Desculpa até interromper, e nesse período que o senhor ganhou, né, de 2008, como é que foi para o senhor? O senhor conseguiu fazer, além do que o senhor fazia como superintendente, pela população? O senhor via o crescimento? O senhor conseguia trazer esses benefícios para o distrito de Luzimangues? Consegui, e aí eu consegui o que eu fiz na época? Aí já ganhei, quem ganhou foi a prefeita Tereza Martins, que eu era candidato do mesmo partido, da mesma base. A gente teve muito apoio, a gente construiu o colégio Eulina Braga, está lá hoje para todo mundo ver, uma escola. Na época até a secretária queria fechar ela, eu falei, não, nós tínhamos acho que 20 e poucos alunos. Eu falei, não, isso aqui vai ter 300 alunos daqui a uns anos, está lá hoje. Construímos uma escola, enfrentamos a dificuldade. E ainda bem que a prefeita estava com a gente, né, e falou, eu quero a escola, vamos construir a escola, e está lá construída. Ampliamos, terminamos de construir o Colégio Maria de Melo, e fizemos muitas outras coisas, né? Nós licitou aquele asfalto do distrito Luzimangue, que a avenida principal ali deixou prontinho só para fazer, mas infelizmente o período não deu, né? A gente acaba deixando recursos para outras pessoas executar, fazer, né? Sim. Aí, assim, como disse um amigo meu, as pequenas coisas eu fiz, a grande eu não consegui, que o meu projeto de destaque naquela época era o asfalto daquela avenida, e infelizmente eu não consegui. Acabei perdendo minha reeleição na época por 5 votos, né? Isso que eu ia perguntar. O João Justino estava em ascensão, dobrou de eleitores, aí quando chegou, em 4 anos depois, perdeu. Mas perdeu, a gente tem que entender o motivo que perdeu, né? O porquê que perdeu. Daniel, é o seguinte, a eleição, a política é o seguinte, ela tem os partidos, né? Sim. E dentro dos partidos tem as composições dos partidos, e dentro dos partidos tem os candidatos. E naquela época, naquele ano, tinha muito aquela coligação, juntava 2, 3 partidos, coligava com uns, virasse o caso uma sigla só, né? E até na época eu falei, olha, nós não conseguimos ganhar eleição aqui dentro, porque outros candidatos eram mais fortes do que eu dentro do partido. Entendi. E aí, assim, eu acabei perdendo a eleição dentro do partido, porque eu tirei 617 votos e o outro tirou 621. Caramba. Aí foi onde que eu perdi minha eleição. Então era mais por coeficiente? Foi, na verdade, foi a legenda que o povo fala, né? Naquela época o povo fala que é o mesmo coeficiente, né? Sim. A gente alcançou o coeficiente, mas a legenda não conseguiu levar a gente. E mesmo dentro da legenda foram 2 consecutivos que o senhor não conseguiu se reeleger, né? Foram números pequenos, né? Números pequenos. Toda a vida eu fui muito bem votado, né? Você vê que em 2004 eu tive 360 votos, em 2008 eu tive 613 votos, então perdi por um número muito pequeno.
Nesse período, eu já peguei um salgadinho aqui. Já meteu um merchan no meio do podcast. Não resistiu, comeu um salgadinho, que delícia. É porque quando a história tá boa, a gente, né, já bate até aquela fome. Mas eu queria te perguntar, você ficou 2 anos, na verdade, 2 anos não, 8 mandatos, né? 8 anos. 2 eleições, né? 8 anos. Fora. E nesse período, o que o senhor fez da vida? Parou a sua vida ou continuou tentando, remando, para tentar voltar para poder tentar ser um vereador? O que o senhor conseguiu fazer? Eu, na verdade, assim, eu fiquei 2 mandatos consecutivos fora da política, né? Em 2012 eu fui candidato, perdi por 5 votos. Mas eu sempre fiquei na ativa, nunca deixei de fazer nada porque eu não sou político, eu não estou no mandato, né? Sempre as pessoas me procurou, eu sempre, a mão amiga estava para ali para contribuir, para ajudar, sempre ajudando as pessoas, né? Eu nunca deixei o Luzimangues, as pessoas que vêm para o Luzimangues, as pessoas que me procuravam, ou que me procura, eu nunca deixei, mesmo fora de mandato, eu nunca deixei de ser um vereador. Eu sempre fui um vereador sem mandato, mas sempre estava na ativa, sempre eu estava ali correspondendo com aquilo que a pessoa nos procurava. E foi no mandato do prefeito Antoniel, não me convidou, logicamente, para nenhum cargo, e a gente projetou, na época, até acompanhar a política do Joaquim Maia. O partido entendeu já de última hora apoiar o Antoniel, acabou perdendo a eleição, justamente por conta dessas coligações. Perdeu e eu dizendo para ele, eu perco nessa coligação. Mas, infelizmente, quem manda é o partido. Não dei conta de convencer eles que aqui seria melhor para mim. Acabei perdendo a eleição, mas o prefeito Joaquim Maia entendia que a gente era parceiro, companheiro, amigo, e ele entendia que a gente ia ajudar ele. 1 ano e pouquinho ele me convidou e eu fui a ser coordenador da agricultura do mandato dele, né? Então eu fiz ele me deu, como diz o outro, carta branca para trabalhar, e a gente fez um bom trabalho, e graças a Deus eu acabei ganhando a eleição agora em 2020. Agora, 8 anos fora, né? 2 mandatos consecutivos, o senhor fora. Não passou na cabeça do senhor, não quero mais voltar a ser vereador? Ou o senhor ainda tinha esse sonho de continuar? O propósito era muito maior. Também a gente acaba pensando as 2 coisas ao mesmo tempo, assim, sabe? Assim, largar a política de mão, né? Mas depois eu olhava assim, rapaz, o povo sempre quer que a gente seja um representante dele, porque eu nunca deixei de ser candidato, porque toda vez eu fui bem votado. Quando era 11 vereador, eu fiquei em 8º lugar. Quando foi para 13 lugar, eu fiquei em 9º lugar dos mais bem votados. Então, assim, aquilo me dava um ânimo para ser candidato, porque toda vida eu fui muito bem votado. Em 2004 eu tirei 360 votos, daí para frente eu subi para 600 votos e nunca desci de 600 e poucos votos, né? Sim. Então, foi isso que nos trouxe a gente ser candidato. Por isso que eu nunca desanimei de ser candidato e sempre sonhando o município, sempre sonhando de fazer aquilo que é melhor para o nosso distrito. Estou sempre sonhando em ser esse porta-voz, literalmente, da comunidade, né? Da causa das pessoas carentes. Aí o senhor tentou novamente e teve o apoio da população novamente, trocou de partido ou permaneceu? Aí eu já tive assim, um pouco de experiência, né? Eu falei, agora eu vou discutir partido. Agora eu vou discutir, vou ver onde dá certo para a gente ganhar uma eleição. Aí mudei de partido, eu fiquei 3 candidaturas, fui com o partido PDT, né? E aí eu mudei para o PROS, a gente teve um bom grupo lá e acabou ganhando a eleição dentro do PROS agora em 2020. Que bacana. Agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, porque assim, não sei se isso é uma pergunta polêmica, nada contra o gestor que está atualmente, mas o senhor, né, como vereador atualmente, o senhor nunca sonhou em ser prefeito? Ou o senhor falou, não, quero ser esse vereador, como eu estou conseguindo ajudar a comunidade? Ou o senhor nunca teve esse anseio, assim, na cabeça do senhor, passou na sua mente de ser um prefeito de Porto Nacional? Porque, assim, você, como vereador, você tem também as suas limitações, né? E nunca passou pela sua cabeça de ser um prefeito, de ser um bom gestor, não só para Porto Nacional, mas como para o distrito de Luzimangues? Nunca passou pela cabeça? Os políticos sempre sonham longe, né? Às vezes sonha até acordado, né? Mas, assim, a gente sempre pensa, né? Mas, assim, o pensamento de prefeito, de candidatura do executivo, para Porto, assim, o que a gente pensa às vezes?
nunca vai emancipar Luzimangues, e Luzimangues tem um número maior de eleitor, sim, agora nós temos uma possibilidade de ser candidato a prefeito para Porto Nacional, né? Fazer o vice-versa que está hoje. Pegaria o prefeito de Luzimangues com o vice de Porto, para fazer uma dobradinha. Aí tudo isso a gente pensa, a gente sonha com isso, mas de imediato, para mim falar assim, eu vou ser candidato a prefeito de Porto, não tem, porque assim, hoje o Luzimangues ainda não corresponde eleitoralmente com o eleitorado de Porto, né? Então não dá para fazer isso agora. Então a gente tem uma boa convivência com o prefeito Ronivon, né? A gente está aí trabalhando junto. E aí, por enquanto ainda está quieto esse projeto de prefeito de Porto, né? Mas a gente... Mas quem sabe quando Luzimangues se emancipar, né? O senhor pode... Agora, eu acredito que seria... emancipando e a gente discutindo dentro do grupo, porque logicamente vai ter que criar um grupo, né, de político dentro do Luzimangues. Já tem esse grupo, a gente tem que fazer com que a coisa venha se unificar, né? Aí a gente vai discutir isso, qual seria o melhor caminho para a gente. Mas a gente tem esse sonho de ser um executivo de Luzimangues e um dia emancipar. A gente agora, sonha com isso. A visão do senhor, desde aquela época que chegou, né, no distrito de Luzimangues, o senhor acha, assim, eu creio, porque é necessário Luzimangues se emancipar e ter um prefeito no distrito. O senhor acha que hoje, atualmente, o Luzimangues tendo um prefeito, um representante, né, para poder ajudar nessa parte da gestão, porque Luzimangues está crescendo de forma, eu não sei nem explicar, grandiosa. A gente anda ali e ali é muito grande, ali necessita literalmente de uma pessoa, de um prefeito. E a sua visão política, já me perdi, mas a sua visão política, o senhor acha que atualmente é primordial essa emancipação de ter um prefeito para poder representar o distrito de Luzimangues, ou o senhor acha que Porto já ainda dá para segurar mais um pouco, dá para esperar mais um pouco? Rosa, assim, a emancipação dos Luzimangues, ela vem com um pouco que natural, né? Às vezes hoje não aconteceu ainda, mas a pergunta sua é muito importante. Eu acho que criando-se um município, logicamente que o executivo, o prefeito de Luzimangues é muito importante para a região. Porque, veja bem, hoje o prefeito Ronivon, ele é prefeito praticamente de 2 cidades. Exatamente. Hoje, se você pegar Luzimangues hoje, se você pegar pelos municípios que tem, hoje nós estamos indo entre os 10 municípios maiores do estado, né? É gigante. Então, para o prefeito de Porto hoje administrar 2 cidades, alguém vai ficar um pouco meio que ausente um pouco da presença do prefeito. Talvez seria o próprio Luzimangues mesmo, porque o prefeito não queira. Porque queira, às vezes, ele não consegue estar lá ao mesmo tempo, estar aqui ao mesmo tempo. Pela quantidade de demanda que Pela quantidade de né? demanda aqui, do tamanho que está a sede de Porto e o tamanho que está o distrito de Luzimangues hoje. Então, eu vejo uma grande necessidade para que tenha um prefeito de Luzimangues. Até porque o senhor acompanha, né, as dificuldades diárias da população, não é de hoje, é de muitos anos, né? A gente e o senhor, como vereador, o senhor luta para trazer recursos, né, trazer benefícios para a população, que a gente presencia isso também, porque a gente costuma fazer, João, um stalker, né? A gente vai lá e pesquisa tudo aquilo que aquele gestor, aquela pessoa que vai sentar aí do outro lado, a gente começa a stalkear e pesquisar. E a gente viu que o senhor conseguiu trazer bastante coisa ali para o distrito de Luzimangues, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também. Agora, já nesse último mandato, né? Quais os ganhos do senhor? Eu acho que o olho brilha, porque ele tem uns ganhos bem bacanas lá, né? E significativo, né? Para a população. Mas assim, eu sempre tenho trabalhado para o Luzimangues ser uma grande cidade. Né? E para ter uma grande cidade, acho que tem que sonhar longe, as pessoas têm que buscar esse tipo de benefícios, recursos que você está acabando de falar. Eu, assim, graças a Deus, sempre tive um apoio político de deputado, de estadual, federal, do governo, né? Graças a Deus, sempre tive esses apoios. A gente sempre acertou em apoiar as pessoas que correspondem com o mandato da gente, né? Eu tive, assim... com a senadora Dorina, na época deputada federal, a gente solicitou para que ela destinasse um recurso para construir uma unidade de saúde tipo 2 no Luzimangues, e foi inaugurada agora dia 29 de janeiro, né? Uma unidade assim, muito boa e numa região muito importante para o distrito, que está assim, um pouco longe do centro, mais afastada, que as pessoas tinham dificuldade para vir até o centro, mais do centro. E graças a Deus a gente conseguiu
entregar isso, né? Foi uma luta, a gente foi diversas vezes em Brasília, procurou ela em diversos lugares, numa reunião que ela estava, a gente esperava ali até 10, 11 horas da noite para que falasse com ela. Junto com o governo do estado, o governador Vanderlei, na época vice-governador, eu discuti muito com ele a criação da primeira companhia independente do distrito de Luz e Mangues, agora dia 1º de janeiro, no dia que ele tomou posse, do ano passado, 2023, né? 23 que ele tomou posse. No mesmo dia que ele tomou posse, ele já assinou o ato da criação da companhia, acho que em meados de fevereiro de 2023, a gente inaugurou, criou. O prefeito também, em parceria, alugou um prédio lá para ser o quartel da Polícia Militar, onde nós tínhamos 13 policiais, hoje nós estamos com 40 na rua trabalhando. Nós tínhamos uma viatura para o distrito de Luz e Mangues, ainda atendia a irmã Adelaide, outras, né? Hoje nós estamos com 5 viaturas. Voltei a conversar com o governador, eu consegui mais uma viatura para fazer a zona rural, que é a polícia, né? E consegui com ele também uma caminhoneta para que viesse para a guarda metropolitana, mas não usou lá, mas está usando na zona rural, lá para dar apoio aos maquinários, às patroas, né? Uhum. E também consegui com ele a criação de uma companhia, me parece que vai ser a 5ª companhia do Corpo Bombeiro no estado, que vai ser implantada no distrito de Luz e Mangues. Muito bom. A gente solicitou isso do governador, já foi autorizada a criação, está em termos de projeto. O município, através do vereador João Justino, a solicitação da gente foi doada a área ali no porto, perto da praia, no distrito de Luz e Mangues, para a construção desse prédio. Também doamos a área para a construção do quartel da polícia lá no Luz e Mangues. Consegui com ele, ainda está em fase de projeto, mas vai ser implantado logo, um valor de quase 26 milhões de reais, que é um colégio de tempo integral para equivalente, parece que de 1.200, para 1.200 alunos. Então, isso foi os nossos ganhos, assim, eu estou falando das coisas maiores, né? Sim. Agora, as coisas pequenas sempre a gente tem trazido, né? Muita coisa que a gente trouxe ali para o nosso distrito. Porque a gente fala, né, Daniel, em si, da questão da política, porque a sua vida foi sobre a política, né, João Justino? A sua vida toda foi isso, de você lutar pelas causas, de você estar à frente da comunidade, lutar, de assistir às principais dificuldades que a população passava, e o senhor também quis lutar por isso, o senhor quis estar à frente, mas quais que durante todo esse período que o senhor esteve à frente, desde lá do início, quando o senhor estava na associação, né, à frente da associação, quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou por estar à frente, né, das causas das pessoas? Porque a gente fala aí sobre coisas que se conquistou, a gente fala muito resumidamente, até mesmo pelo tempo que a gente tem. Mas, assim, se o senhor pudesse destacar, né, um momento de muita dificuldade que o senhor teve que enfrentar por essa causa que o senhor tem. Olha, tudo que a gente vai fazer, buscar, a gente tem dificuldade. Parte burocrática, né? Você vê, eu vou citar um exemplo do recurso da senadora Dorinha. Na época, ela era deputada federal, ela veio inaugurar-se a unidade e já era senadora da República. Eu conversei com o governador Vanderlei, na época vice, para criar essa companhia, ele veio criar, já era governador, já reeleito. Então, assim, tudo que você vai fazer, por exemplo, delegacia da polícia no Luz e Mangues, nós tivemos que fechar por ponte, nós tivemos que enfrentar uma dificuldade grande demais, reunião com o palácio e tudo, para poder as coisas virem acontecer. Então, tudo que você vai fazer tem grande dificuldade, né? Então, a gente consegue porque a gente não desiste daquilo que vem para o bem. Quando eu ponho um tempo na cabeça que eu quero fazer isso, às vezes não acontece hoje, mas amanhã... A dificuldade é não acontecer na hora, né? Porque quando você quer na hora é porque o povo precisa na hora, né? Infelizmente a gente não consegue na hora, né? Mas a gente, o povo quer, eu vou lutar por isso. Um dia eu consigo, né? Um dia eu consigo. Outra coisa que a gente trouxe muito por dentro do distrito, tem lutado muito, essa iluminação pública, por exemplo, né? A gente tem lutado muito por isso. Uhum. Aprovamos um recurso agora, um empréstimo para o prefeito, no valor de 25 milhões, a gente sentou com ele, nós vamos fazer isso, mas não precisa tanto para Luz e Mangues, né? Estou sempre lembrando do distrito. Sempre lembrando do distrito, e hoje está lá, assim, começou agora a segunda-feira, né? Sim. O recapeamento do asfalto, das avenidas ali do Portal do Lago,
Também aprovamos uma PPP, que é... Me foge o nome agora. Uma Mas parceria com relação à segurança, privada, né? E onde vai trocar toda a iluminação pública para LED, né? Que dá uma segurança maior para a cidade. E assim é o nosso trabalho para o nosso distrito. E a gente falou da vinda do João Justino para cá, para o estado do Tocantins, que saiu lá de Porangatu, do estado do Goiás. Participou da criação, né, praticamente da capital, praticamente não, participou, né, literalmente, do distrito de Luzimangues. A gente conheceu um pouquinho da história dele, de um pouco da trajetória, porque foi quase a vida toda, né, praticamente, da trajetória, porque eu vou soltar aqui, para quem não sabe, João Justino hoje está completando 57 anos, gente. Então, assim, ele só tem os cabelos brancos de lutar pelas causas das pessoas, né, mas o senhor é muito jovem, uma idade, né, bem novinha aí, bem novinho, tá no ar da juventude. Mas a gente tem um quadro, João, que a gente sempre mostra um pouquinho, que assim, o senhor fala um pouco do seu pai, né, que saiu de lá, o senhor acabou ficando para poder terminar os seus estudos, depois voltou, e a gente sempre traz um pouquinho das fotos para a gente poder relembrar das pessoas que fizeram parte da história do senhor, né, Dani? E vai ler uma mensagem, né? E assim, não tem como colocar todas as fotos, porque é foto pra caramba, né? É muita foto, mas a gente selecionou as principais. Selecionou algumas. E assim, eu quero deixar registrado aqui porque tá bombando, a rede social tá bombando, a galera tá participando. A Kaira aqui, parabéns, meu vereador, Deus é maravilhoso, você sempre honrando seus compromissos. Aqui, mas quem? Maísa também tá presente. Eliosmária, Brenda, Ricardo. Tem umas mensagens aqui pro senhor. Muito bom, isso é importante, isso é sinal Joyce, que as pessoas te conhecem e sabem do seu legado e o quanto você luta para o crescimento do distrito de Luzimangues, né, Daniel? É e é isso aí, verdade. vamos colocar a primeira fotinha da primeira pessoa que a gente queria muito que o senhor falasse. Vamos lá, Daniel? Bora? Opa! Se perdeu quem vou... Isso aqui a gente achou, gente, ontem quando a gente estava vendo as fotos dele, A gente tá falando de... a gente viu essa foto no exército. O senhor já serviu no exército também? Você já foi um soldado aí? Queria que o senhor falasse um pouquinho. Foi no ano de 86, quando eu fui para... Na verdade, eu mudei para Porangatu, no fim da roça, da fazenda onde meu pai tinha. Em 85 e 86 eu me alistei no exército e servi um ano lá, né? Essa mulher é minha madrinha, que eu morei com ela lá na casa dela por 5 anos. Tenho ela com minha mãe, né? Tem minha mãe biológica e tem ela aí como me deu a oportunidade de estudar, né? E o senhor concluiu todo o ensino médio? O senhor tem alguma formação, senhor João Justino? Ou só um ensino médio mesmo? Formação da vida, né? Eu sou a formação da vida. Na época lá eu fui até o ensino médio, né? Depois eu fiz o EJA aqui no Colégio Frederico. Caramba! E aí vamos falar um pouquinho, olha o tamanho daquele bolo, você está recebendo o que? A revista? Antigamente o bolo ali foi finalizando, era encerramento do nosso, do ano do que eu estava saindo do exército, né? Tá, ali o senhor já estava concluindo. Estava com a conclusão do curso lá do exército aí. E como que era nessa época para servir o exército? Era muito difícil? Ou hoje é mais difícil do que antes? Era mais tranquilo? Naquela época era muito difícil. Era? Muito difícil. Desistir uns poucos de vez, mas como eu falei para você, sempre eu sou muito categórico com aquilo que vai fazer, que é muito persistente com aquilo que vai fazer. Eu tinha muita dificuldade, porque assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, né? Então, assim, nunca fui trabalhar assim, porque eu tinha um serviço público, né? Eu trabalhava de servente, essas coisas assim, né? Então, era muito difícil, mas, por exemplo, eu estudava à noite, trabalhava de dia, tirava plantão a noite toda. Para mim terminar isso aí, não desistir dos estudos, o que eu fazia? Aquelas pessoas que não trabalhavam, tiravam os plantão no sábado. E aqueles que às vezes queriam ir para farra e tudo, eu falei, rapaz, eu vou trocar com eles no sábado, né? Uhum. Então, para mim concluir meu estudo e terminar esse do exército, eu tive que fazer isso. O senhor foi muito focado, né? E aí vamos para a próxima fotinha também. Essa aqui a gente pegou porque a gente viu o falecido ex-governador Siqueira Campos. Exatamente. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa foto, onde que você estava. Nessa época o senhor já era vereador?
Aí foi meu primeiro mandato de vereador, junto com a prefeita Tereza Martins. Aí foi uma visita do governador Siqueira Campos, na época, lá para a prefeita. Ela convidou os vereadores, está aqui, vereador Tessino, vereador Neto Aires, né? O João Justino está ali em pé. Sempre muito presente. Sempre muito presente aí. Muito e aí bacana. a gente vai passar também pela a próxima foto, que esse casal aqui sorridente, que a gente é apaixonado nessa foto lá no Muito Instagram. mesmo. Quem são eles e o que que esse casal representa na vida do senhor, hein, seu João Justino? Essa é a minha paixão. É, né? Essa é a minha paixão. Eu mandou uma mensagem, ou me ligou pelo vídeo, conferência, chorou, minha mãe, né? Então eu adoro demais. Isso aí eu tenho como meu tesouro. Essa aí é minha honra. É meu pai e minha mãe, né? Arrasou. Qual o nome dele? O meu pai chama Geraldo, né? E minha mãe é Angelina. Meu pai está com 85 anos, minha mãe com 75 anos. E eles moram até hoje aqui no estado do Tocantins? Mora nos Imangues ali. Olha, tá pertinho do filho Tá. para poder cuidar. E como que eles vê hoje o senhor, né? Hoje o senhor como um atual vereador, como que eles têm essa visão desse filho? Eles expressam, eles conseguem expressar isso para o senhor? Eles têm muito orgulho disso, né? Eu vejo minha mãe assim, minha mãe é mais política ainda, né? Meu pai é mais calado, mas a minha mãe é mais política. Então, assim, ela é muito feliz, assim, às vezes ela fica assim um pouco, que a gente não consegue muito fazer as coisas, ela acha que a gente podia fazer mais, né? Mas ela é muito empolgada com isso aí. Nas políticas, por exemplo, quando eu passava numa casa, não, sua mãe já passou aqui, você está atrasado. E ela vai pra rua pedir voto pro Vai pra senhor? rua pedir Ah, voto. é a primeira. Gente, mas ela é muito ativa, ela é Fazia- apoiadora, né? Eu sou a primeira eleitora, né? Agora teve uma pessoa aqui também, eu sei que o senhor tem quantos filhos, seu João Justino? 3 filhos. 3 filhos, mas a gente não conseguiu achar também uma foto de todos, mas a gente gente pegou botou uma pra... representando o senhor. Uma representando todos. E eu queria que o senhor falasse primeiro dessas duas pessoas. Primeiro eu queria que o senhor falasse dessa mulher que está contigo aí há quantos anos? 30 A sua esposa? anos, 33 anos, né? 33 34 anos. fazer agora. E o que que essa mulher representa aí na sua vida hoje? Ele representa tudo na nossa família, né? Ele é o espelho, né? A gente sai para a rua para estar atendendo o povo, ela está em casa também recebendo as pessoas, atendendo. E para nós é tudo na vida, que é a mãe dos meus filhos, né? Mulher de oração. Mulher de oração, mulher de Deus, da igreja. Estou aqui, ela está lá de joelho orando aí para Deus nos cobrir com a bênção, né? E essa menina que é sua filha? Esse aí é meu tesouro de ouro. Fiz tudo para ela, que ela tem, assim, é uma pessoa que eu amo muito, meus filhos, né? Tudo que eu faço para ele, tudo que eu tenho é deles. Não tenho... Tudo da minha vida é meus filhos. E essa Legal. é a família do seu João Justino, né? Atual vereador do... Não falo só do distrito de Lúcia, mas a gente fala de Porto hoje Nacional, é né? fisioterapeuta do nosso distrito. Que Ela, cuida né? também da Cuida do população, povo, né? né? A família toda, desde a mãe, o pai, a esposa, é uma família que ama cuidar do próximo. Isso é muito bom, né, Eu tenho Daniel? recebido muito elogio do profissionalismo que ela é. Olha aí. Puxou a quem, será? Esse carinho todo aí. Mas, João, hoje, né, 57 anos, a gente já tá com o nosso tempo quase estourado aqui. Mas a gente não poderia deixar de agradecer, né, a sua presença. Muito obrigada por poder compartilhar um pouquinho só da sua história, porque a gente costuma dizer que 1 hora é muito pouco para as pessoas poderem ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre você, o que você fez, o que você acrescentou ali no nosso distrito. E eu queria, né, Daniel, finalizar, que o Daniel sempre dá essa oportunidade, né, Dani? Tem algo que não foi falado, que o senhor queira falar, queira aproveitar o momento aqui e passar o recado para alguém? A câmera do senhor. A câmera do senhor. Aquela que lá. E o senhor pode ficar mandar à o seu vontade. recado. Exatamente. Eu só quero falar um pouquinho de Palmas, né? Porque você falou um pouquinho de Palmas lá atrás, um pouquinho, eu não tive a oportunidade de falar. A minha mãe, que você acabou de mostrar aí, foi a mulher que cozinhou na Pedra Fundamental de Palmas, né? Caramba. Dia 20 de maio de 89, ela veio 2 dias antes e ela foi essa cozinheira aqui. Então, só para mostrar que a gente conhece e como viu Palmas nascer, Palmas crescer e está na potencial que está hoje. E quero aqui agradecer a Deus, né? Primeiro agradecer a vocês pelo convite, né? E agradecer a Deus por
agradecer a Deus por estar nos dando essa oportunidade de mais um ano de vida. Pedir para que Ele nos continue nos dando a vida, a cada um de nós, a nossa comunidade, nosso distrito, nosso estado, nosso município, as nossas autoridades. E agradecer o nosso povo portuense, o povo de Luzimangues, que sempre tem nos dado apoio na política, né? A gente vai para a rua sabendo que a gente tem os amigos, as pessoas que sempre dão esse apoio. E, logicamente, a minha família, né? Meus filhos, minha esposa, meus pais, meus irmãos, que nunca deixou de nos ajudar, né? Eu sou um dos candidatos a vereador no distrito de Luzimangue, que tem uns 50 eleitores, que são minha família. Então, quero agradecer aqui de coração, agradecer a cada um deles, sempre tem nos ajudado. Muito bem. Esse foi o podcast com o nosso vereador do distrito de Luzimangues. E Porto Nacional, vamos falar Porto Nacional, porque para quem não sabe, Luzimangues é distrito de Porto Nacional, para quem está assistindo a gente aí de fora. Mas esse é o João Justino e muito obrigado pela presença. A gente fez questão de trazer esse bolinho aqui do salgadinho. Que delícia! Aí, só representando. Já fala quem é essa moça aí que está do lado do senhor. Chega um pouquinho mais perto essa ali. Aqui é a minha nora, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Tem a Eduarda, né? Que é nora também, tem o meu genro, que é o Edson, né? E sempre está nos auxiliando aí nessa parte da rede social, que é a Maria Eduarda, esposa do meu filho Fernando, mais velho. Então, assim, para vocês que estão em casa, esse bolinho aqui, a gente botou até aqui perto do João Justino, é do Salgadinhos Que Delícia, é do nosso parceiro, né, um parceiro fiel, e a gente falou, João, hoje é o aniversário do nosso convidado e não poderia faltar um bolo, porque lá no Salgadinhos Que Delícia, seu João Justino, é as pessoas que fazem a festa, é elas que compram o melhor bolo, o melhor salgado, e os Salgadinhos Que Delícia faz parte dessas festas, né? E a gente fez questão de trazer esse bolo pro senhor, e você que está aí na live, vamos todo mundo cantar parabéns pro nosso convidado, vamos cantar parabéns sim, você que está em casa pode bater palma, vamos soprar a velhinha junto com ele, porque 57 anos a gente só se faz uma vez. E vamos cantar parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Feliz aniversário, que Deus abençoe muito o senhor e que esse ano ele se repita por muitos anos na sua vida, porque nós desejamos que esse homem, né, que se preocupa em cuidar de uma população, do distrito, não falo só de distrito, mas de Porto, do povo. Então, assim, que independentemente de política, porque a gente falou de política, porque a trajetória dele foi muito na política, né? E o senhor sempre quis estar à frente para ser esse porta-voz da dor da população. Então, assim, a gente deseja que esse coração que se preocupa com a dor do povo, ele continue. A gente fez questão de lhe trazer aqui no podcast, porque a gente gosta de trazer histórias boas, que histórias boas a gente sempre costuma dizer que é histórias compartilhadas, né? E a população e as pessoas precisam conhecer esse homem, né, do coração grandão, que ama cuidar das pessoas aqui no nosso podcast. E o podcast Comunica Aí traz e recebe aqui o senhor com muito prazer, com o coração quentinho, de braços abertos. E literalmente a porta vai ficar aberta, porque no dia que o senhor quiser voltar, quando a emancipação. Quarto não sai. Acontecer. Aqui é ao vivo. É ao vivo, é assim mesmo, gente. Não tem corte, não. Mas no dia que isso acontecer, a gente vai estar lá com o senhor também para poder prestigiar, porque é um sonho de 30 anos, né, Daniel? Lutando para que esse sonho, não só do senhor, mas de toda a população, aconteça. Então, muito obrigado por até quase não sai, mas eu tô demais hoje, né? Pra resumir, eu faço das palavras dela a minha. Muito obrigada, a gente se sente lisonjeado de ter o senhor aqui conosco e ter tirado um pouquinho do tempo que a gente sabe que foi corrido hoje, mesmo no dia do seu aniversário. O senhor veio, se disponibilizou, falou, é meu aniversário, mas eu vou mesmo assim, e a gente fica muito feliz por isso, viu, João? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço a você, Daniel, todos. Para mim foi um dos maiores aniversários da minha vida, né? Estar aqui fazendo uma live dessa, para mim é muito importante, né? Agradecer ao Que Delícia também nos está doando esse bolo. E sempre me coloco à disposição de vocês, do nosso distrito, da nossa comunidade. O Justino é isso, está sempre dentro da unidade de saúde, dentro da UPA, dentro dos hospitais.
Eu sou da igreja evangélica, católica, a gente está sempre ativo na prefeitura, na subprefeitura, na garagem, onde tem um trator trabalhando, a gente está ali ao perto ajudando. Então, assim, é o João Justino. Do povo. Do povo. Então, quero agradecer mais uma vez e pedir para que Deus nos continue nos dando a vida e a saúde. Amém. E dizer que esse ano é um ano bastante atípico, né? Um ano assim, de muitas decisões, né? O povo, esse ano é um ano político e estamos aí para colocar o nosso nome e vamos ver o que só Deus sabe o que vai acontecer, né? E estamos aí. Muito obrigada. João, obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente. Um abraço aí para os familiares, para os amigos do João Justino, que está em peso, está participando, está lá colocando. Siga a gente aí nas redes sociais. Siga a gente também lá no nosso YouTube, né? Dá essa moral, dá essa força. Esse episódio aqui, pra quem não conseguiu assistir, gente, domingo às 19 horas vai estar na íntegra pra vocês assistir. E é claro que foi um prazer estar aqui hoje nesse podcast, porque eu amo estar aqui, eu amo compartilhar histórias. E com vocês, a gente vai ficando por aqui no podcast Comunica aí!